Irmãos, eu quero falar de um assunto hoje, e eu tenho orado para que o Senhor me dê graça há muito, muito tempo. Eu tenho pensado em falar sobre esse assunto. É um assunto assim que eu não vi falar aqui na igreja ainda da forma que eu vou falar. E eu quero assim uma graça de Deus para poder passar isso para você. O intuito de ministrar isso não é trazer nenhum tipo de julgamento sobre a sua vida. Amém? Amém? Mas é para trazer, primeiro, esclarecimento. Segundo, para você que está atento a isso que nós vamos falar nessa noite, para que você continue em nome de Jesus. Amém? E você que ainda não se apercebeu disso, você que às vezes nem entende disso, nunca ouviu falar, que você seja despertado pelo poder de Deus em nome de Jesus. Amém? Amém? Você está pronto? Em nome de Jesus, nós vamos falar sobre arrebatamento. Pastor, o que é isso? É de comer ou de passar no cabelo? Nenhum dos dois. Você sabe o que é arrebatamento? Quem aqui sabe o que é arrebatamento? Glória a Deus, bastante gente. Então, não vai ser difícil, né? Mas, deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui vão ser arrebatados? Quantos aqui vão? Meu Deus, hein? Então, você não sabe muita coisa desse assunto. Que essa é a hora que todo mundo devia levantar a mão. Amém? Mas, eu tive o capricho de anotar aqui, e eu quero ler para vocês. Arrebatamento, no grego, é a palavra parúcia, que é estar presente. Arrebatamento no latim é raptus, que significa rapto repentino, ou seja, uma pessoa que vai ser raptada repentinamente. E a palavra no português significa arrancar, tomar de surpresa. Então haverá um momento em nossas vidas em que nós seremos raptados repentinamente. Haverá um momento em nossas vidas, se não morrermos até lá, que seremos raptados, seremos apanhados, amém? Inesperadamente, nós vamos estar aqui, de repente nós vamos estar aqui num culto adorando, buscando o Senhor, e nós vamos literalmente desaparecer, amém, irmãos? Arrebatamento significa o nosso encontro, o encontro da igreja com o Senhor nos ares, amém? Ou nos céus, amém, queridos? E nós vamos falar sobre isso, porque, na verdade, o propósito da igreja é preparar você para o arrebatamento, amém? O propósito, na verdade, de estarmos aqui é estarmos prontos para esse grande dia. Na verdade, tem havido muito, assim, uma troca de valores. As pessoas têm procurado se preparar para ser digno da bênção de Deus. Muita gente tem tentado viver uma vida reta, santa, irrepreensível, para que ela possa se colocar diante de Deus e pedir: Senhor, me abençoe. Mas entenda, a bênção de Deus sobre a tua vida, ela já foi estabelecida e é pela fé em nome de Jesus, amém? Agora, o arrebatamento, sim, é resultado de uma preparação. Nós temos que nos preparar, temos que estar prontos para esse grande dia em nome de Jesus, amém? Eu tenho pensado nisso, e eu imagino que uma pessoa que está construindo uma casa, tudo que ela pensa ou tudo que ela faz está focando aquela casa, sim ou não? Sim ou não? Quando alguém está construindo uma casa, não há um dia sequer que ela não pense na casa, que ela, pelo menos durante a semana, não dê uma passada lá para ver como é que está. Ou seja, há uma expectativa no coração dessa pessoa. E às vezes eu não vejo isso no coração da igreja, né? Ou seja, nós estamos preparando uma morada, amém, irmãos? Ou melhor, Jesus foi preparar uma morada lá no céu, está lá em João capítulo 14, versículo 1, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, pois vou preparar-vos uma morada. Jesus foi preparar um lugar para mim e para você, posso ouvir um amém? E ele disse que quando esse lugar estivesse pronto, ele voltaria para nos buscar, amém, irmãos? Só que nós não muitas vezes estamos preocupados com isso. Como é que vai ser essa morada? Aonde vai ser? Como vai ser? O que vai ter lá nessa morada? Isso não passa pela nossa cabeça. Porque muitas vezes a nossa vida está totalmente voltada para a terra.
Muitas vezes nós não estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Querido, foi exatamente para isso que eu e você entregamos as nossas vidas para Jesus, para que nós pudéssemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Amém? Ser abençoado por Deus é uma consequência do meu relacionamento com Ele. Amém? Não tem como uma pessoa andar com Deus e não ser abençoado. Não tem como uma pessoa andar com Deus e não desfrutar de uma vida de suprimento, provisão, cuidado e proteção. Amém, irmãos? Diga todas as pessoas. 399 não falou. Diga todas as pessoas que caminham com Deus, que têm um relacionamento com Ele. Diga todas elas desfrutarão da provisão, do suprimento, da proteção e do cuidado de Deus. Posso ouvir um amém? Amém, queridos? Agora, entenda uma coisa. O nosso foco não é ficar aqui. O nosso foco é fazer parte desse grande momento. Ou seja, se eu não morrer, eu creio, e eu tenho buscado isso para a minha vida, fazer parte do arrebatamento, estar nesse grande dia, ser arrebatado junto com a igreja. Esse é o meu propósito, esse é o meu foco. Eu vivo para isso, irmãos. Só que muitas vezes as pessoas, elas não estão apercebidas disso, às vezes por não ter conhecimento, às vezes por não saber, ou às vezes por não ter sido despertado ainda para isso. Então eu quero antes fazer uma oração com você, amém? Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos. Pai, eu quero colocar as nossas vidas nessa noite diante do Senhor. Espírito Santo, eu quero pedir a Tua graça, que o Senhor possa, em nome de Jesus, falar com a Tua igreja nessa noite. Senhor, que o Senhor possa incendiar o coração desses amados que estão aqui nessa noite, que todos, a começar de mim, sejamos em nome de Jesus, despertados para esse acontecimento, em nome de Jesus, que possamos nos preparar para esse dia, que possamos estar prontos, que esse dia não nos pegue de surpresa, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses 4, 17. 1 Tessalonicenses 4, 17. Nós vamos usar muito a Bíblia hoje. Amém, irmãos? Eu quero te mostrar na Bíblia. 1 Tessalonicenses 4, 17. Opa. Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, fala misericórdia. Eu vou ter misericórdia. Achou? Diz assim: depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Então aqui está a palavra arrebatamento. Paulo, quando estava escrevendo à igreja de Tessalonicense, ele estava dizendo assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém, querido? Agora a pergunta é: como será? Como vai ser esse arrebatamento? Como vai ser o arrebatamento? Então a palavra de Deus, ela fala aqui a respeito do arrebatamento, que é o nosso encontro com o Senhor nos ares. Agora, como vai ser isso? Eu quero te mostrar na Bíblia como vai ser, tá bom? Mateus, abra lá. Mateus capítulo 24. Mateus, nós vamos ler bastante a Bíblia. Mateus capítulo 24. Estão colocando lá? Às vezes a tradução não bate, a minha tradução é revista e atualizada. Mateus 24. Achou? Verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem.
Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém, irmãos? Então, como vai ser? Vai ser como nos dias de Noé. O que acontecia naqueles dias? A Bíblia nós acabamos de ler. Eles casavam e davam-se em casamentos. Havia um povo totalmente impuro, um povo totalmente imundo. A Bíblia diz que o homem, ele havia se desviado do caminho do Senhor. O homem, ele era mau, e todos os seus desígnios também maldoso. E o homem então havia se virado as costas para Deus. E a Bíblia diz que eles casavam e davam-se em casamentos, fazia, aprontava, e ninguém queria saber de nada. Só que havia uma palavra, havia uma pregação. Moisés estava dizendo, olha, vai vir um dilúvio. Só que a grande questão é que, até aquele momento, a Bíblia diz que nunca havia chovido na face da terra. Então, antes do dilúvio, a Bíblia diz que nunca havia chovido. O que acontecia é que todas as manhãs caía uma neblina que regava toda a terra. Era isso que acontecia. Mas até os dias de Noé, até os dias do dilúvio, não havia chovido ainda. E Noé apareceu trazendo um discurso, dizendo, olha, vai haver um grande dilúvio, que vai inundar toda a terra. E as pessoas perguntavam, por quê? Noé dizia, por causa dos vossos pecados. Houve-se uma grande pregação em toda a terra. Noé levou mais de 100 anos para construir essa arca. E foram 100 anos pregando a respeito do dilúvio. Só que as pessoas não acreditavam. E é mais ou menos o que está acontecendo hoje. Os cristãos estão falando, olha, vai haver o arrebatamento. Olha, o Senhor Jesus vai buscar a igreja. Olha, os cristãos vão desaparecer no abrir e fechar de olhos. Mas as pessoas não dão crédito a isso. Elas estão aí vivendo a sua vida, casando, dando-se em casamento, praticando orgias, fazendo coisas depravadas. O homem tem se tornado cada dia maldoso, o homem tem sido mau em todas as suas ações, em todas as suas atitudes. A Bíblia diz que será como nos dias de Noé. E é o que nós estamos vivenciando hoje. Você liga a televisão, você fica horrorizado. Você fica escandalizado com as coisas que têm acontecido. Olha só, o versículo 40. Olha o que vai acontecer. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Olha o versículo 41. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra, ou seja, essas pessoas elas vão literalmente desaparecer. Eu fico imaginando, por exemplo, vai ter 2 pessoas, o casal dormindo numa cama, e de repente um vai desaparecer e o outro vai ficar. O pai com os seus filhos reunidos, de repente os filhos vão desaparecer e os pais vão ficar. De repente o marido saiu para trabalhar, e ele nunca mais vai voltar. Ou às vezes o marido foi trabalhar, a esposa ficou em casa, e o marido chega e não vai encontrar mais esposa, nem filhos, nem filha, mais ninguém. Isso é o arrebatamento. Os cristãos, os eleitos, aqueles que viveram de forma íntegra, aqueles que serviram o Senhor com fidelidade no seu coração, eles serão arrebatados. Você está ficando com cara de preocupado. Mas esse é o intuito. 1 Coríntios capítulo 15, olha lá. Eu quero te dar bastante texto. 1 Coríntios capítulo 15. Como será? Será como nos dias de Noé? 2 vão estar numa cama, um vai ser levado e o outro vai ficar. 2 vão estar trabalhando, um vai e o outro fica, e assim sucessivamente. Tem uma empresa, eu esqueci o nome dela agora, uma empresa de aviação.
ela não contrata cristão. Ela não contrata piloto cristão, exatamente por causa do arrebatamento. Você vai fazer o piloto vai lá, fazer a ficha lá, entregar, fazer lá o... Me faltou palavra agora, como é que é? Fazer a entrevista, e uma das perguntas é, você é cristão? Sou. Então você não serve. Por quê? Imagina o avião sem piloto, irmãos. É sério esse assunto. Achou? 1 Coríntios 15, verso 52. Diz assim, ó: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados ou arrebatados. Amém, irmãos? Então, como vai ser, pastor? No abrir e fechar de olhos. Olha para mim, você quer experimentar isso? Por favor, feche e abra o olho agora, faz favor. Vai lá, faz assim, ó, dá uma piscada. Pronto, aconteceu o arrebatamento. É no abrir e fechar de olhos. Não vai ter tempo para você se arrepender, não vai ter tempo para você pedir perdão, não vai ter tempo para você acertar a sua vida, vai ser no estalar de dedos, no abrir e fechar de olhos. Aconteceu o arrebatamento, foi-se, acabou. Vai juntando aí, eu quero te mostrar mais. Olha só, a parte B desse versículo diz assim: olha só, ao ressoar da última trombeta, somente os eleitos ouvirão o toque dessa trombeta. Ao ressoar da última trombeta. Querido, nós estamos vivendo dias que antecedem esse toque. A trombeta vai ser tocada. E somente os eleitos, somente os escolhidos ouvirão o som dessa trombeta. E acabou. Fala para o teu irmão, acabou. Diga, a trombeta tocou? Fala, gente, fala aí, a trombeta tocou? Acabou. Tem mais. Olha só. Mateus 24, verso 31. Olha lá, Mateus capítulo 24, versículo 31. Querido, esse assunto é um assunto assim que, para falar com muita propriedade, precisaria de quase que uma semana, falando aí 2 horas por dia. É muito extenso, é muito complexo. Eu quero dar uma pincelada para você e eu espero que com isso o Espírito Santo desperte você para esse assunto. Amém? Amém, irmãos? Mateus 24, 31. Diz assim, ó: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Amém? Então, como será? Deus vai enviar os seus anjos e eles vão reunir os seus escolhidos de uma extremidade à outra dos céus, ou seja, todos os cristãos, todos os escolhidos de todo lugar desse planeta serão reunidos com o Senhor nos ares. Amém, irmãos? Amém, queridos? Por isso, irmãos, olha só o versículo 27, olha aí para a sua Bíblia. Como será? Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Como vai ser, pastor? Como um relâmpago. Quem aqui já viu um relâmpago em dia de chuva? Quem já viu? É interessante, né? Ele já era, acabou. Então assim será a vinda do Filho do Homem. Querido, o que eu quero passar com isso é que não haverá tempo. Eu não posso deixar para amanhã o meu acerto com Deus. Eu não posso deixar para amanhã o meu conserto com Deus. Eu preciso estar pronto
A igreja do Senhor Jesus, ela precisa estar preparada, ela precisa estar pronta. Porque nós estamos vivendo dias que antecede esse evento, o arrebatamento. Mas o que eu tenho percebido na igreja são pessoas preocupadas com a vida da terra, com a vida terrena. O que eu vejo são pessoas correndo atrás de coisas. O que eu vejo são pessoas buscando coisas e não estão buscando o reino de Deus, não estão se preparando para esse momento, queridos. Por que eu estou trazendo essa palavra? Porque, querido, eu não quero que amanhã ou depois, quando acontecer o arrebatamento, e se acontecer, a minha oração é para que não aconteça, que ninguém fique. Mas se acontecer de que alguém fique, você não vai poder dizer, o pastor não nos alertou disso. Essa palavra é uma palavra de alerta para você, meu irmão. Jesus está voltando. A trombeta vai soar e um arrebatamento vai acontecer. E nós precisamos estar prontos para isso. Não estamos aqui brincando de formar uma religião. Não estamos aqui brincando de aglomerar pessoas. Não, há um propósito para estarmos aqui. Pastor, qual é o propósito? Nos preparar, irmãos. Nos preparar, nos ajudar mutuamente e nos preparar para o grande dia. Nos preparar para o maior evento de toda a humanidade, que vai ser o arrebatamento da igreja. Quem pode dizer amém por isso? Isso é muito sério. Não há tempo. Não há tempo, irmãos. Você não pode deixar para consertar a tua vida amanhã, porque o arrebatamento pode acontecer agora, daqui a pouco, essa noite. É como nos dias de Noé. Todos achavam que ia dar tempo. Todos achavam que ia ter um jeitinho, mas não terá jeitinho, irmãos. Não haverá outra forma de escapar, senão consertando a nossa vida. Sem contar o detalhe que podemos morrer a qualquer momento, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Podemos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos aqui estão prontos para o arrebatamento? É necessário que você julgue a você mesmo. Faça um julgamento de você mesmo. Você está pronto para o arrebatamento? A sua mala está pronta? Sua vida está tudo certo na sua vida, teu casamento, tua vida profissional, tua vida como servo de Deus, você completou a carreira, você combateu o bom combate, você guardou a fé, como é que está a sua vida? Hoje nós estamos no momento de ceia, hoje é dia de ceia, e a Bíblia diz para nós fazermos isso em memória dele, até que ele venha. E ela manda eu e você fazermos uma reflexão da nossa vida. Porque de repente nós estamos correndo atrás de coisas e esquecendo do principal. Aguenta aí que nós ainda estamos no pano de fundo. Precisamos estar prontos. Diga, eu preciso estar pronto. Outra vez, eu preciso estar pronto. Olha lá, 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. 2 Pedro, antes de João. E como eu falei, querido, eu não quero trazer julgamento sobre você, mas eu quero trazer um despertamento sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém, querido? Nós estamos no mesmo caminho, na mesma jornada. Tanto você quanto eu temos que estar prontos. Título não salva ninguém. Amém? Amém, irmãos? Título não salva ninguém. Ah, o senhor é o pastor, mas se eu não fizer a minha parte, eu não serei salvo. Amém? Se eu não fizer a minha parte, eu corro o risco de ficar. 2 Pedro capítulo 3, quem achou, diga amém.
Olha o verso 14. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Amém? Por esta razão, pois, amados, esperando essas coisas, que coisas? O arrebatamento. Empenhai-vos por serdes achados por ele em paz quanto ao arrebatamento, em paz quanto ao estar pronto, sem mácula e irrepreensíveis. Esse é o nosso papel, essa é a nossa busca, irmãos, é estar prontos, é nos prepararmos, é sermos achados por ele em paz. Posso ouvir um amém? Olha lá, Mateus capítulo 25. Eu gosto do livro de Mateus porque ele se preocupou muito em falar sobre isso. Ele gastou alguns capítulos falando a respeito disso. Quem achou, diga amém. Mateus capítulo 25, verso 1 diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Pergunta para o teu irmão: você tem azeite, irmão? Tem reserva? Pergunta para ele. Quero ouvir, irmão. Pergunta aí para ele: tem reserva, irmão? O que ele respondeu? As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Entardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e se prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Olha que coisa interessante. A Bíblia conta aqui a história de 10 virgens, 10 pessoas que haviam tido um encontro com o Senhor. Ou melhor, para você entender, que estavam na igreja, para você entender melhor. Só que 5 delas eram prudentes, e 5 delas eram nécias. 5 delas havia uma preocupação em estar prontas para o grande dia, e 5 delas não tinham preocupação nenhuma. A questão era viver a vida, a questão era viver o dia a dia. Elas não se preocuparam em estar pronta e armazenar azeite para o grande dia, porque nós não sabemos o dia que ele virá. E essa é a grande questão. Quando você começa a ler a igreja primitiva, ela viveu muito essa expectativa. Os cristãos daquela época, por causa da perseguição, eles falavam muito a respeito desse grande dia. E o livro de Apocalipse, ele foi escrito também endereçado a esses irmãos que viviam debaixo de uma perseguição. Então o Senhor fez questão de confortar e consolar esses irmãos, falando para eles a respeito do grande dia, do arrebatamento. Só que com o passar do tempo, o noivo tardou-se, e muitos deixaram de armazenar azeite. Muitos têm buscado coisas e não buscado um armazenamento ou estar pronto para esse dia. Se o arrebatamento acontecer hoje, qual das virgens você será? Você será uma das nécias ou você será uma das prudentes? Quem você será nesse dia? Não sabemos o dia e nem a hora. Tem muita gente querendo dar a previsão esses dias, até, lembra? Quando chegou o ano de 2000? 2000 chegará, mas não
passará. Eita, Jeová! Irmãos, eu confesso que havia uma expectativa no meu coração também. Eu falava, gente, vai chegar 2000, mas não passa, hein? E os cálculos, os teólogos, né? E aqueles que ensinam escatologia, que fala a respeito da volta de Jesus, todos eles fazendo cálculos, né? E chegou ano 2000, aquela expectativa, então tudo que acontecia, vai, né? Aquela coisa, passou 2000, aí veio 2012, não, é 2012, porque tem 12, então 12 é o número de Deus, então vai ser 2012, então tem muita gente falando muita coisa, mas a grande verdade é que ninguém sabe. O Senhor fez questão de não dizer, e o Senhor Senhor Jesus, perdão, misturei, Senhor questão, não é Senhor questão, é o Senhor Jesus, Ele fez questão de não nos mostrar esse dia, porque a Bíblia diz que esse dia será como um ladrão. O ladrão não avisa para você o dia que ele vai na sua casa, avisa? Avisa? Não. Olha o que a Bíblia diz a respeito disso. Mateus 24, 36. Olha só. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Só o Pai sabe o dia. Só Deus sabe. Olha outro versículo, o 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Olha o verso 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Olha o versículo 13 do Mateus 25. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Senhor virá. Amém, irmãos? Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, não tem como nós precisarmos, mas a Bíblia fala a respeito de sinais, a Bíblia fala a respeito de acontecimentos, e exatamente acontecimento que nós estamos presenciando. A Bíblia diz que quando nós ouvirmos falar de rumores de guerra, a Bíblia diz que pais se levantarão contra os filhos contra os pais. A Bíblia também diz que será mais ou menos igual ao dia de Noé. As pessoas estão casando e se dando em casamento. A Bíblia fala também a respeito da perversidade do coração do homem. A Bíblia também fala a respeito da corrupção do homem. A Bíblia também fala a respeito da degeneração do homem. A Bíblia também fala a respeito da ganância do homem pelas coisas e bens materiais. E querido, nós estamos vivendo tudo isso hoje, sim ou não? Sim ou não? Estamos presenciando tudo isso, sim ou não? Hoje nós estamos enfrentando coisas terríveis, que jamais pensamos enfrentar há 10 anos, há 15 anos atrás. Eu lembro que há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, vou mais longe, era inconcebível falar na possibilidade de 2 homens morando juntos, de 2 mulheres morando juntos. Era inconcebível a ideia de se falar em ideologia de gênero. E hoje nós estamos vivendo tudo isso. O ser humano está se corrompendo, o ser humano está se degradando, e ele tem cada vez mais se distanciado de Deus. Os sinais estão evidentes, rumores de guerra para todo lado. As pessoas que se intitulam Cristo aparecendo por todo lado. Os falsos mestres, os falsos cristãos, templos que colocam o nome de Deus, mas que são verdadeiras empresas para ganhar dinheiro do povo. O nome de Jesus virou uma moeda de barganha. Tudo isso nós temos vivenciado. Mas as pessoas, elas não têm se apercebido. Hoje tem se abrido igreja, glória a Deus por isso. Eu lembro que um tempo atrás,
nós andávamos orando na cidade, e cada bar que a gente via, a gente declarava, em nome de Jesus aqui vai abrir uma igreja, em nome de Jesus que vai abrir uma igreja. Isso já tem acontecido em Barretos, amém? Mas há uma preocupação também. Por quê? Porque nem todo lugar que tem o nome de casa de Deus é realmente uma casa de Deus. Não há princípios para se abrir uma igreja. Não há princípios para se ordenar uma pessoa ao ministério pastoral, por exemplo. As pessoas acham que porque pregam bem, que porque têm um dom, elas podem deliberadamente se denominar pastor. E pronto. As coisas fugiu o controle, irmãos. As coisas fugiu ao controle. Mas não fugiu ao controle de Deus. O Senhor ainda está no controle de todas as coisas. Entenda isso. O mundo não está caminhando para um caos. O mundo está caminhando para um fim. E em nenhum momento esse fim apresenta a igreja como derrotada. Mas em todos os momentos, a igreja ela é apresentada como vitoriosa em nome de Jesus. Amém, irmãos? Por quê? Porque a igreja não é do homem. A igreja não é do pastor ou da pastora. A igreja ela é do Senhor Jesus. Ela é a noiva que está sendo preparada. Então eu e você, nós somos noiva de Cristo que estamos sendo preparadas. Agora nós temos que estar prontos, sem mácula, ou seja, sem defeito, sem pecado. Precisamos analisar a nossa vida, como é que está o seu coração, como é que está o seu espírito, como é que está a sua alma, porque o dia está chegando. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Ele é iminente. Vai ser no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, como um relâmpago, o arrebatamento vai acontecer. Mas o que nós temos visto são pessoas brincarem de casar. Casa hoje, larga amanhã. E depois quer casar de novo. O que nós temos visto são pessoas querendo fazer mudança de sexo. O que nós temos visto é o engano, a corrupção, tomando conta daquilo que é de Jesus, da igreja. Isso precisa acabar. Eu estava ministrando aos jovens ontem. Quantos jovens nós temos aqui hoje? Levanta a mão. Quem é jovem? Levanta a mão. Onde você estava, afinal de contas? Onde você estava? Eu não sei se você sabe, mas sábado, aqui na igreja, é um culto especialmente para os jovens. Posso ouvir um amém? Amém? E eu estava dando a eles o meu testemunho. Querido, isso me impactou por quê? Porque nós temos, irmãos, e eu posso falar em meu nome, eu posso falar em nome da pastora Denise, por exemplo. Nós temos um bastão a ser passado. Nós temos um legado para passar para a próxima geração. Só que o que parece é que a próxima geração, ela não quer esse legado. Pastor, que legado é esse de fidelidade, santidade, retidão? Porque é dessa geração que eu venho, irmãos. Eu me converti dos 15 para os 16 anos. E eu tomei uma decisão na minha vida de servir o Senhor. Eu tomei uma decisão e eu me tornei um jovem, um adolescente totalmente apaixonado pelo Senhor Jesus. E eu não fazia isso para mostrar para as pessoas. O meu coração foi incendiado, o meu coração foi inflamado de paixão pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro que eu me posicionei com relação a tudo aquilo que era do mundo. Eu tomei uma decisão trágica na minha vida, a ponto da minha família achar que eles tinham feito lavagem cerebral na minha cabeça. Mas hoje, para a honra e glória do Senhor, toda a minha família serve o Senhor.
E eu vejo que isso foi consequência de uma decisão que eu tomei. Mas eu me lembro, por exemplo, quando eu me converti, eu tinha... Não vai rir, tá bom? Estou falando da minha época. Na minha época, quando eu me converti, eu tinha uma coleção do Roberto Carlos, de discos, aqueles discos de vinil. Estou falando de 33 anos atrás. Irmãos, você se lembra do dia que você se converteu? Você se lembra? Do dia, do ano? Se lembra? Eu me converti, não vai rir. Eu me converti no dia 27 de novembro de 1984. Tem muita gente aqui que nem era nascido. Foi exatamente esse dia que eu entreguei minha vida para Jesus. E eu me lembro disso até hoje. E eu me converti, irmãos, e eu cheguei para os irmãos e perguntei, o que pode, o que não pode? E na época eu gostava, eram as músicas que tinha na época, né? Bee Gees, Roberto Carlos, Odair José, e por aí vai, né? Aquele que foi ministro da Justiça lá, que tinha Gilberto Gil. Eu peguei todos aqueles discos, irmãos, não era de Deus. Música do mundo não é de Deus. Eu peguei todos aqueles discos e queimei. Minha mãe quis me matar. O que você está fazendo? Irmãos, eu arrumei uma namorada e o pai dela ia na igreja há muito tempo. Cheguei lá na casa dessa namorada, ele ouvindo música sertaneja. Ah, irmãos, eu falei, não, isso não é de Deus não, isso é do capeta, nós temos que queimar. Quase que o futuro sogro me põe para fora. Ainda bem que ele não foi sogro, né? Depois Deus providenciou outra coisa melhor. Amém, irmãos? Mas eu me posicionei. Agora o duro de ver hoje é que tem cristão que passa o dia todo ouvindo música do mundo. Como ele está se preparando para encontrar com Jesus, irmãos? Ele passa o dia inteiro se contaminando com o lixo do mundo. Ouça, querido, a música do mundo, ela tem uma influência maligna. Eu não sei se você sabe, mas Lúcifer, ele era ministro de louvor. E se tem alguém que conhece de música, é o capeta. Quem aqui já teve a experiência de passar perto de um lugar e ouvir uma determinada música? Quem aqui já teve a experiência? E aquela música fica martelando na sua cabeça. Quem já teve? Aí fica o dia inteiro com aquela frase na cabeça. Isso chama-se mensagem subliminar. É exatamente aí que o diabo pega as pessoas. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, não foi feito por cristão, o governo lá fez a pesquisa, e eles chegaram à seguinte conclusão, que 80% das pessoas que cometem suicídio, elas estavam ouvindo algum tipo de música minutos antes que influenciou ela aquilo. A música, ela tem o poder de influenciar as pessoas, sim ou não? Sim ou não? Ela tem o poder. E eu sei do que eu estou falando, porque eu ouvi aquelas músicas apaixonadas, irmãos. Pensa num cara que ficava apaixonado. Era eu. Mas eu ouvi uma música que colocava para baixo. Pensa um cara que ficava para baixo. Eu. Ela tem o poder de influenciar. Querido, a Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Posso ouvir um amém? Então elimina esse lixo do teu celular. Elimina esse lixo da sua casa. Se posicione. Se posicione. Nem sei por que eu estou falando de música. Deus quer falar com alguns aqui. Desse dia para frente, nunca mais. Eu eliminei tudo que era do mundo da minha vida. Nunca mais ouvi música mundana. E outras coisas mais. Nós precisamos estar prontos, irmãos. Jesus está voltando. Acerta o teu casamento. Acerta a tua vida sexual. Acerta a tua vida financeira. Acerta a tua vida ministerial. Tem muita gente aqui que tem chamado, mas está correndo atrás de outras coisas e esqueceu do chamado. Nós vamos ter que prestar contas com Deus. A questão não é só ser arrebatado, mas a questão é o que eu fiz do meu chamado. Quantos estão entendendo? Estou terminando.
Mas eu quero que você entenda esses princípios nessa noite. Uma das coisas que eu me posicionei também foi com relação ao namoro. Eu decidi ter um namoro santo. Irmãos, a minha namorada não queria um namoro santo, que não era ainda minha esposa. Era a primeira namorada que eu tive na igreja. Cheguei na igreja e comecei a namorar a menina. E eu levava ela na casa dela, né, a gente saía, encontrava na igreja, aí eu levava ela em casa. Chegava lá, colocava ela na casa dela, dava um beijinho na testa dela, e ia todo feliz embora. Eu servia Jesus. Amém, irmãos? Amém? Amém, igreja? Aí um belo dia a menina chegou e falou assim, eu quero terminar. E esse dia não deu muito certo, porque era o dia que eu seria batizado com o Espírito Santo. Então eu só tinha uma preocupação, ser batizado com o Espírito Santo. Você quer terminar? Não, beleza, então está tudo certo. Nem me toquei que ele estava terminando comigo, né? Aí fui, recebi o batismo com o Espírito Santo, fiquei aleluiado, orei a noite inteira, no outro dia acordei, nossa, a menina terminou comigo. Eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Aí que eu fui ficar preocupado. Cheguei, né, vou encontrar com ela na igreja, vou perguntar o que aconteceu, né? Cheguei na igreja, a mãe dela veio falar comigo, que nem uma caninana. O que você fez com a minha filha? Eu falei, nada. E realmente não tinha feito nada. Pois é, esse é seu problema. Você não faz nada. Eu falei, mas tem que fazer alguma coisa? Ela disse, ela passa horas na frente do espelho, se arrumando, se embelezando, e tudo que você faz é dar um beijinho na testa. Eu falei, mas eu vou fazer mais o quê? Eu decidi por um namoro santo. Eu decidi por ter um namoro santo. Olha para mim, irmãos, todos nós temos o poder da decisão. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. A sua vida é resultado das suas decisões. Eu me lembro que eu trabalhava no frigorífico Ângulo nessa época. Eu contei isso para os jovens ontem. Você está vindo aqui na minha... Estou terminando. Mas falando de estar pronto. E tinha uma menina lá no frigorífico, que ela era muito bonita. Era desejada por todos. Aonde ela passava, a almaiada ficava olhando. E antes de me converter, já pedi perdão para minha esposa, eu olhava também. Mas quem era eu? Gago, pobre. Irmãos, quem ia querer alguma coisa com um gago e pobre? Não tinha jeito. Então eu sabia que aquilo não era para mim. Aí me converti, irmãos. Aceitei Jesus, batizado com o Espírito Santo, aleluiado. De repente essa menina, ela vira para mim com aquele olhar sensual e joga um beijinho para mim, irmãos. Eu falei, é o capeta, não pode. É a pomba gira. Irmãos, nessa época eu era magro que dava dó. Eu parecia uma manga chupada. Eu era bem magrelo mesmo, cabeludo assim, comprido, cheio de caixinhas. Eu não tinha essa bochecha gorda que eu tenho aqui agora. Ainda bem que minha esposa me conheceu depois. Irmãos, ela jogou um beijo para mim. Eu falei, na hora, irmãos, foi instantâneo. Eu cuspi no chão e limpei a boca. Limpei a boca. Ela olhou para mim porque ela era a sensação do frigorífico. Ela olhou para mim assustada e começou a chorar. Aí eu, a deixa. Irmãos, eu fui lá e mandei Jesus na vida daquela menina. Falei do amor de Deus para ela. Falei do tanto que Jesus amava ela. Eu fiz as minhas escolhas. E eu tenho feito até hoje, irmãos, as minhas escolhas. Sabe por quê, querido? Porque eu quero fazer parte desse momento aqui da igreja. Eu quero ser arrebatado. Agora, o que dói no meu coração é quando eu começo a pensar na possibilidade de não ver alguns de vocês aqui lá nesse dia. Nós estamos correndo uma carreira juntos.
Mas é uma carreira, irmãos, que tem preço. Toda escolha que você faz tem um preço. Já contei aqui para vocês uma vez, que uma mulher tentou dar de cima de mim. Ela descobriu que eu era virgem. E eu estava noivo já da minha futura esposa, da minha esposa. Nós estávamos para casar. E ela descobriu que eu era virgem. E essa mulher começou a dar de cima de mim. Não, porque eu tenho que ensinar, e eu, arreda. Irmãos, eu tinha dificuldade, eu era gago. E eu ficava no aperto. E um dia o diabo criou a situação, irmão. Nós estávamos num casamento. E ela foi nesse casamento, sentou do lado da minha irmã. Começou a chover. E eu falei, eu vou embora. E eu fui saindo de Vinéia, onde você vai? Eu falei, eu vou embora. Eu vou com você, vou pegar uma carona. Eu pensei comigo, não vai prestar. E eu entrei no ônibus, mas ele entrou comigo. Sentei, ela sentou do meu lado e começou a falar que as coisas, e eu fui grosso com ela. Mas quanto mais grosso eu era, mais a mulher falava besteira no meu ouvido. Chegou, irmãos, o ponto do ônibus era em frente da casa da mulher. Onde nós dois descia. E estava chovendo, e a hora que chegou no ponto e mandou o lugar parar, aí que a chuva engrossou mesmo. Ela catou no meu braço e falou assim, vamos entrar para você não molhar. Eu, não. Ela falou, deixa eu te ensinar. Vai ser bom, você não pode casar desse jeito. E eu, arreda, Satanás. Falei desse jeito e corri, irmãos. Saí correndo para minha casa. Aí você já viu aquele desenho que tem um capetinha do lado e um anjo do outro? Isso aconteceu comigo. De um lado o capeta, o que ela vai pensar de você? Ela vai pensar que você não é homem. E do outro o anjo, olha, muito bom, é isso. O Senhor está feliz com você. Mas do outro lado, ixi, ó, como é que você vai olhar para ela agora? Irmãos, a noite passou, no outro dia acordei, e eu tinha vergonha de sair no portão. Mas querido, como Deus honra a gente. Nada como um dia depois do outro. Eu fiquei muito envergonhado. Mas me casei com a minha esposa. Entreguei minha virgindade para ela, como diz a Bíblia. Como o Senhor tem planejado. O tempo passou. E algum tempo atrás, aqui na igreja, uma pessoa me procurou. Pastor, o senhor faz meu casamento? Faço. Nós não tínhamos o curso de noivo ainda. E eu só conhecia a menina que eu ia fazer o casamento. Não conhecia o futuro marido dela. Aí estou lá na igrejinha para fazer o casamento. De repente, essa pessoa que eu estou falando não é daqui, pode ficar tranquilo, amém? Nós só casamos eles. Mas Deus queria fazer isso. Deus queria me honrar, irmãos. Eu estou lá, esperando o noivo entrar. E de repente entra o noivo. Quem era a mãe do noivo? Exatamente essa mulher. Quando ela me viu, irmãos, ela baixou a cabeça. E eu pensei comigo, hoje é minha vez. Um casamento nunca demorou tanto igual esse demorou. E eu fui, e eu pude falar da fidelidade, da honra, da santidade. Eu pude falar de um princípio certo de casamento, olhando para o olho daquele rapaz. E sabendo que ela sabia o que eu tinha feito. Agora imagine, irmãos, se eu tivesse feito alguma coisa errada. Com que autoridade eu ia fazer esse casamento? Diga para o seu irmão, vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel, irmãos. Nós temos um cajado. Nós temos um legado para passar para a próxima geração. O cajado da santidade, irmãos. Nós fomos uma juventude que vivemos em santidade. Aquele Minerva que você vê, toda aquela estrutura, antes não era nada daquilo. Antes era um mato cheio de árvores.
E lá era o lugar que nós fazíamos vigília quando jovens. Nós temos um cajado de oração, um legado de oração para passar para a próxima geração. De relacionamento santo, de santidade, de fidelidade, de compromisso com o reino de Deus. As pessoas hoje, elas só querem vir receber. Mas, querido, a minha vida cristã não foi assim. Eu estava lá para dar. Eu queria fazer alguma coisa para o reino, eu queria servir o Senhor, eu queria servir. Mas não é o que a gente vê hoje. As pessoas parecem que não têm prazer de sentar conosco, irmãos. Perdão aqui, eu estou abrindo meu coração com vocês. Porque de repente o que nós temos para passar para vocês é algo pesado. O nosso cajado é pesado? É pesado. Mas ele vai projetar a próxima geração, e a próxima geração, se Jesus não voltar. Querido, ouça, essa igreja que você está hoje, ela não é fruto de uma divisão, ela não nasceu para se ganhar dinheiro, ela não nasceu de pessoas deliberadamente que se intitulou pastor, não. Essa igreja foi gerada debaixo de oração, em vigílias, em jejum, em santidade, em fidelidade. Hoje fala-se muito, os outros metem a boca nos pastores, mas você já sentou comigo? Você conhece a minha vida? Você já foi na minha casa tomar um café comigo, poder me ouvir? Você já andou comigo? Nós não temos nada a esconder de vocês, queridos. Nada. Tudo que nós queremos é passar um legado para você. Um legado. É poder olhar no seu olho e dizer, olha, faça porque eu faço. Faça isso porque eu já fiz. Seja assim porque eu sou assim. Subir aqui e pregar, irmãos, é a coisa mais fácil do mundo. Quando não se preocupa com o que prega. Porque hoje, pregação, evangelho, o Brasil não tem problema com pregação. Hoje você entra na internet, você ouve a pregação que você quiser. O título que você quiser, sim ou não? Você escolhe o pregador, sim ou não? E se ele não tiver muito aleluiado, você pode escolher outro. Pode ou não pode? Pode ou não pode, irmãos? Mas eu pergunto, você conhece a vida dele? Ele realmente vive o que está pregando? Deixa eu dizer algo para você. Eu falo isso com muito temor no meu coração. E muito tremor porque eu não me acho melhor que ninguém. Mas nós temos pregado com a nossa vida, irmãos. Nós pregamos o que nós fazemos. Eu procuro não falar o que eu não tenho autoridade para falar. Mas aquilo que eu faço, aquilo que eu pratico, eu tenho autoridade para falar para você. E eu falo em nome dos pastores que estão aqui. Se nós dizemos para você, irmão, vem orar, é porque nós oramos. Se nós falamos, irmãos, dê o seu dízimo, é porque nós dizimamos. Se nós falamos para você, irmãos, vem ajudar aqui na igreja, no mutirão, você vai encontrar nós aqui, os pastores aqui. Os pedreiros dessa igreja, tudo isso que você está vendo, são os pastores. Nós pregamos com a nossa vida. Somos bons? Longe disso. Longe. Precisamos melhorar muito ainda. É por isso que nós ainda estamos aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Eu sou apaixonado por Jesus. Eu quero ser arrebatado. Mas eu não quero ir sozinho, eu quero você comigo. Em nome de Jesus. Amém?